Louvado seja Deus, amém? Deixa eu pegar aqui, vamos bem rapidinho. Você que está com a Bíblia, pega para mim a sua Bíblia, abre no livro de Mateus, no capítulo 5, versículo 14 e 16. Todos encontraram? Livro de Mateus, capítulo 5, versículo do 14 a 16. Diz assim a palavra do Senhor: Vós sois luz do mundo, e não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. E nem se acende uma candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam vossas boas obras e glorifique o vosso Pai que estais no céu. Amém? Podeis assentar. Depois de tanto tempo sem estar na igreja, parece que eu estou até visitando, né? Eu quero agradecer a cada um de vocês, a cada obreiro, a cada membro, a cada um de vocês, que mesmo estando longe, vocês fizeram, e aconteceram, e fizeram bem feito. A gente viu os cultos, e tudo foi excelente. Sabe por que isso me alegra? Porque vocês não precisam de um pastor para fazer. Vocês simplesmente, o que vocês precisavam, vocês têm em Deus. E vocês trabalham para Deus e faz bem feito. Eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês. Vocês são tão capacitados quanto a mim. E até mais. Porque eu estava com a ficha de visitante, irmão. Eu acho que no todo o ministério meu não tive tanto visitante quanto teve num mês e 20 dias. Eu falei, uau, vou ter que ausentar mais um pouco para encher mais. Eu senti que a férias foi pequena. Falei, uau, mas foi muito bom. Louva a Deus pela sua vida. Mas tem algo que eu quero trazer para você nessa noite. Quem já viu falar sobre influencer? É a onda do momento, né? Influencer para tudo. Mas eu quero te mostrar alguma coisa que está na palavra do Senhor. A minha mensagem hoje está tratando-se de alguma coisa, a influência. E eu quero relatar ela na palavra do Senhor para você. No Antigo Testamento, no Novo Testamento e nos nossos dias de hoje. Porque muitas das vezes nós olhamos para as coisas que têm acontecido, tantas pessoas com tantas informações, não precisamos nem de ser mais informado. O povo, uma criança de 5 anos está mais informada do que uma pessoa que nasceu na minha época de 40, ultimamente. Mas eu quero dizer para você, nem porque ela está informada, está dizendo que as informações dela é uma base para que ela faça o futuro dela conforme é preciso, correto? Concorda comigo? Então eu vou passar a mostrar com você, no livro de Mateus, está falando que eu tenho que ser a luz do mundo. Uma luz, irmão, onde você chega, todo mundo vê ela. Mesmo que não vê, você está sabendo que aqui está iluminado por ela. Concorda comigo? Se você andasse num carro sem luz, você vai ver que está escuro, não é verdade? Você acendeu a luz, você consegue ver o caminho, não é certo? Então, a luz é algo que todo mundo vê. Concorda comigo? Então, isso é o que no livro de Mateus está falando para mim e para você. Nós devemos ser luz aonde quer que nós vá. Sabe por que eu trouxe essa mensagem para nós, meu querido? A minha pergunta que eu tenho para mim e para você. Quem que influencia você na sua vida? São as pessoas que passam ao lado de você ou você que influencia ela com aquilo que você tem? É aí que nós temos que tomar um cuidado. Porque para mim que sou cristão, eu devo ser um influencer. Não que eu sou a pessoa que eu devo fazer todo mundo cristão, não. Ninguém é obrigado a ser nada, porque Deus deu o livre-arbítrio, concorda comigo? Mas aquilo que eu tenho deve ser parecido com aquilo que Ele é, correto? Vou te mostrar para você, nós podemos ir para os livros antigos, homens de Deus, no passado, o exemplo de influência que foi Abraão. Abraão foi um homem comum como eu e você. Mas ele foi chamado de uma maneira sobrenatural por Deus. Ou seja, a influência de Deus foi tão forte na vida dele, que ele tomou um caminho sem saber aonde ia por causa da influência do Eterno. Concorda comigo? Porém, o que influenciou ele sabia para onde ele tinha que ir e o que estava levando. Concorda comigo?
Tanto é que Abraão é considerado o pai da fé e o pai dos filhos de Deus. Porque ele falou para Deus, o próprio Deus falou para ele que seus filhos serão tão numerosos como a areia que está na praia do mar, como as estrelas que estão no céu, será a tua descendência. Tamanha era a influência da qual Abraão teve na vida das pessoas, e tem até o dia de hoje, que até o dia de hoje nós somos influenciados por ele. Então a gente percebe, irmão, que aquilo que me influencia, aquilo que é espelho para mim, vai me tornar espelho de mim para outro também. Concorda comigo com o que eu estou dizendo? Porque às vezes, irmão, nós estamos olhando, temos que tomar um cuidado muito grande. Porque muitas das vezes nós chegamos em alguns lugares e nós estamos dando ouvido a pessoas que não têm o mesmo peso e nem a mesma altura sua de conhecimento, e ela consegue manusear você com a falta de sabedoria dela e te tira do propósito e do reto caminho do qual Deus tem para a sua vida. E para nós que somos cristãos tem uma coisa mais séria. Aquele que pega a mão no arado não deve voltar para trás. Aquele que foi influenciado por Deus não deve retornar atrás. Então tem que tomar um cuidado grande. Eu tenho visto muitas pessoas que se diz cristã e que têm ido para caminhos tão perigosos, porque ela pega uma pessoa que não está na mesma altura dela e se deixa levar por ela. Cuidado. Porque Lúcifer, sendo o anjo de luz, se tornou influenciado pela sua arrogância e pela sua soberbas. Ou seja, ele se tornou influência do mal e ele consegue refletir coisa parecendo ser Deus, mas não é, e consegue ludibriar muitas pessoas por causa de influência. Correto? Então a gente vê no Antigo Testamento um homem como Abraão, está no livro de Gênesis, capítulo 12, versículo 1 e 13. A obediência dele era tão forte que ele é considerado o filho da obediência. Ele foi totalmente ao oposto do anjo de luz que nasceu no céu, porque ele foi desobediente. Abraão pregou e viveu a obediência. Aonde Deus falou para ele ir, ele faria. Ele ia e fazia. Então tem algo que eu e você devemos aprender com ele. Se tem um influencer bom para eu e você seguir, estaria sendo Abraão. No Antigo Testamento, no livro de Gênesis, fala sobre ele. E a gente encontra, irmão, mais à frente um outro homem, chamado Moisés. Um homem que teve face a face com Deus, mas que tinha tanta intimidade, que ele conseguiu influenciar uma multidão tão grande, que abaixo de Jesus ninguém conseguiu ser um pastor tão forte como Moisés foi. Minha pergunta é, será que Deus não está chamando eu e você para ser direção ou influencer na vida de pessoas? Será que aonde eu e você está inserido, Deus não está chamando eu e você para ser representação da presença dEle naquele lugar? Porque muitas das vezes, meu querido, eu e você estão esperando que alguém seja uma luz. Eu quero dizer para você, a luz é você. A luz somos nós. Porque muitas das vezes, irmão, nós estamos esperando um libertador. Eu quero dizer para você, o que está em você é libertador. O que habita em você é libertador. O que caminha com você é libertador. O que te leva é libertador. O que te leva pode levar outras pessoas a ser guiado também. Por isso que Moisés andou praticamente só. Moisés, irmão, ele tinha um hábito. Todo dia de manhã ele saía no meio do povo, a primeira coisa que ele pegava, porque ele tinha alguém que falava com ele, ou seja, ele pegava a sua tenda e saía do arraial do povo para um lugar separado, simplesmente, irmão, para conversar com quem influenciava. Quem influenciava ele? O próprio Deus. Para quê? Para poder levar um monte de pessoas, uma multidão de pessoas que acreditava que ele era o libertador. E que ele falava face a face com Deus, e Deus dava instrução para ele levar aquelas pessoas onde tinha que ser levado. Então a gente encontra Moisés, no livro de Êxodo, capítulo 3 e 10, a gente vê que ele guiou o Israel do Egito à terra prometida. Sua liderança mostrou o poder de Deus ao transformar a opressão em liberdade. É isso que está chamando eu e você, para transformar a vida dos opressores em livre.
E a gente conta mais à frente, irmão, outra pessoa no Antigo Testamento também, um homem segundo o coração de Deus, chama-se Davi. Davi, irmão, foi influência e é uma influência até o dia de hoje. Porque a adoração hoje se resume muito no que ele era. Porque ele era um adorador por excelência. A adoração era algo que estava dentro dele, por isso que ele tinha esse hábito de adorar a Deus, até mesmo no meio das guerras, cantar as guerras dele diante de Deus, cantar diante de Deus as tribulações da qual ele passava, porque ele cria que ele adorava a Deus em todo lugar, seja de manhã, seja no monte, seja no vale, seja no fogo, seja na água. Eu sou um adorador por excelência. Ele não estava preocupado com aquilo que arrudeava, mas ele estava preocupado com o Deus do qual ele servia. Essa influência, irmão, tem que estar dentro de mim e de você. Porque nós estamos esperando, irmão, eu quero que você tire da sua mente algo. O pastor Itamar vai chegar aqui e vai fazer um avivamento. Não, eu quero que você mude essa conversa. Você vai chegar num lugar e vai fazer um avivamento. Você vai chegar num lugar e vai ser transformado o ambiente onde você está. Porque o que está dentro de mim é o mesmo que está em você. O que está em você é o mesmo que esteve em Moisés. O que está em você é o mesmo que esteve em Abraão. O que está em você é o mesmo que esteve em Davi. E Ele é que faz. É o próprio Deus agindo em você através do Espírito. Não espere que outro faça. Faça aquilo que Deus tem na sua vida. Seja um adorador por excelência, seja alguém que guia as pessoas por excelência. Isso eu estou falando de pessoas que viveram, irmão, antes de ser tocado pela palavra de Jesus Cristo, que foi o maior influenciador do mundo. E nós encontramos, irmão, homens, irmão, se eu fosse listar homens que foram influencers na vida, e que mudaram história, que mudaram o reino, que ultrapassaram lei, que ultrapassaram a sabedoria de muitos, mesmo não tendo estudado nada, por causa daquilo que carregava. E aí, irmão, nós chegamos, irmão, no Novo Testamento com ele. Um homem que não tinha aparência, não tinha formosura, não tinha riqueza. Olhando nós para ele, não tinha nada que nos agradasse, porque ele não era aquilo que a gente gostaria de ver. Chamado Jesus Cristo, para muitos, Jesus Cristo de Nazaré. Uma terra que não tinha profeta, uma terra que não tinha erudito, porém ele nasceu ali, e dali saiu a luz que iluminou o mundo, e ilumina até o dia de hoje. Um homem que carregava uma simplicidade, mas tinha um falar, que não se comparava de ninguém. Aonde ele passava, a marca ficava. Aonde ele entrava, a marca ficava, por causa daquilo que ele carregava, daquilo que ele era. Sendo Deus, ele desceu para influenciar uma humanidade, para mudar a história, o ciclo da humanidade, e dizer que ainda há esperança para o pecador, ainda há esperança para o oprimido, ainda há liberdade para os presos, ainda há cura para os perdidos. E a gente encontra, irmão, em Jesus uma coisa só. Ele influenciou homens justamente por uma coisa: você não está condenado, e você é redimido pelo meu sangue, de uma vez por toda. A minha obra eu consumei para fazer de você o maior influencer do mundo. Aí tudo passa, irmão, parece que acabou. O povo creu em Jesus quando ele estava vivo? Não. Todo mundo viu, mas ninguém agiu. Até que os seus apóstolos se tornou os 12 homens mais influentes do mundo. Os seus apóstolos tornou os homens mais influentes do mundo. Morreram tudo, irmão, por causa da influência que teve, para libertar a mim, a você, a nós e a geração que vai vir após de nós, porque através deles se espalharam o evangelho para o mundo, para dizer: ainda há esperança para você, ainda há uma luz para você, ainda há uma luz no fim do túnel, ainda há uma porta para você entrar, ainda há algo para você fazer, ainda há algo para você estar fazendo agora. Aí a gente encontra, irmão, a continuação da obra de Jesus em Pedro. Era tão forte, irmão, a manifestação de Pedro, a influência de Pedro pelos céus era tão forte, que a Bíblia relata no livro de Atos, que ele era tão usado e ousado na mão de Deus, que quando ele começa a sua primeira pregação, ele começa no dia de Pentecoste, e ele consegue converter uma multidão de almas naquele momento. E a partir dali, a história muda, porque era tão fluente a presença de Deus sobre a vida dele, que trazia os doentes, irmão, para colocar simplesmente na sombra.
ao passar Pedro para ser curado. Jesus não curou ninguém com sombra. Porque Jesus disse no Novo Testamento, dizendo assim, olha, vocês farão as obras que eu faço e outras maiores. Vocês serão influenciadores igual a mim, influenciarão de maneiras maiores. Porque eu estarei com você todos os dias até a consumação do século. Então nós temos que entender, irmão, nós temos que parar com essa situação de coitadinho, que eu tenho que ter um caminho. O caminho já está nas suas mãos. O caminho já está na sua casa. Ei! Quando Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ele está falando disso aqui, ó. Queres conhecer a maior influência do mundo? Leia a palavra de Deus e você nunca mais será o mesmo. Digo para você, irmão, eu vou dizer de mim que eu não posso falar, vou fazer uma coisa antiética. Eu não posso pregar falando de mim. Mas se não fosse a palavra de Deus, eu jamais seria crente. Eu mudei a minha vida depois disso aqui. Depois disso aqui. Mudei a minha vida a tal ponto. Eu tenho 30 anos, irmão, e nunca mais participei daquilo que eu era. Eu tive uma transformação por causa da palavra da vida. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Você pode trazer para mim um homem mais estudado, eu respeito. Eu sei que tem homens, ó, irmão, na terra, independente de palavra de Deus, homens de muitos conhecimentos, de muitos feitos, de muitas criações. Mas eu quero dizer para você, a minha maior influência é Deus. Eu não vou morar com o homem mais inteligente, eu vou morar com ele. Aonde eu vou, é isso aqui que rege. Porque a palavra era, é e será eternamente, nunca mudará. Porque ela é ontem, hoje e eternamente a mesma. E aqui, irmão, traz algo para mim e para você. Veio do antigo, passou para o novo. E agora, irmão, tem uma história sendo lida, a minha e a sua. Aí você deve falar assim, pastor, eu não sou pregador. Eu não tenho nenhum dom de evangelizar. Eu não sou nem adorador, como assim? Pastor, eu não tenho o conhecimento que o senhor está falando. Ei, faz assim comigo. Você está vivo? Aleluia. Você está aqui e não tem a mesma história de Paulo, concorda comigo? Quem lê Paulo na Bíblia, um grande homem de Deus, verdade ou não é? Um homem que foi influência para a igreja, conta a respeito da igreja toda. Se tem um homem para aconselhar a respeito de ministério, de vida, de espiritualidade, está Paulo, concorda comigo? Mas quem foi Paulo? Paulo, irmão, era um cara que perseguia eu e você, se nós estivéssemos na época dele. Ele era perseguidor da igreja. Ele prendia, açoitava e até mesmo matava o pessoal dele. Porém, até ele tem um encontro com a maior influência do mundo. E a vida dele foi transformada. E você está muito mais fácil, porque você não precisou perseguir ninguém. Pelo contrário, você veio de livre e espontânea vontade para estar aqui hoje. Minha pergunta é, aonde você passa, quem é você? Aonde você está inserido dentro da sua casa, quem é você? Qual é a influência que você tem no seu trabalho? Quando a pessoa encontra com você, qual é a marca que fica? Não, porque eu cheguei lá, eu preguei. Não, irmão. Tem pessoas que não sabem pregar, ela prega calado. A maneira dela portar perto de uma pessoa, não é que ela está falando de Jesus Cristo, ela está vivendo Jesus nele. Ela é honesta, ela é uma pessoa doce, ela é uma pessoa que dá prazer estar com ela, independente do lugar que ela está. Porque nós olhamos, irmão, para as pessoas que estão no pecado, como que se ela fosse um monstro. Eu quero dizer para você, ela até pode ser um monstro, como você está dizendo, mas eu quero dizer para você, o que há em você é maior do que o que está nela. E o que há em você, mesmo que você não fala, mudará a história dela, por causa daquilo que você carrega. Que tem muitas pessoas, irmão, a gente pensa assim, ei, tem pessoas que é tão agradável que se você não quer nem que ela te dê nada. Você quer estar só onde ela está. Já encontrou pessoas assim? Tem pessoas que você entra na casa dela, dá vontade de você ficar lá. Se ela, irmão, se ela bebe ou se ela tem aquilo nela. Ela sabe ser uma pessoa agradável. Concorda comigo? Porque as pessoas estão misturando coisas, irmão. Nós queremos pregar um evangelho por arrogância. Eu quero dizer, o evangelho a gente prega por amor.
Ninguém ganha alma nenhuma por arrogância, nós ganhamos uma alma por amor. Nós só curamos alguém quando nós sentimos a dor dele. E quando nós sentimos a dor dele, o amor está em primeiro lugar. Primeiro eu olho para a pessoa, vejo aquilo que está doendo nela, para mim condoer junto e ajudá-la. Não esperando que ela vai ser igual a mim e que ela vai aceitar Jesus logo na hora, mas eu me estendo a mão. Como Cristo na cruz do Calvário estendeu por mim, mesmo eu ainda não tendo nascido e sendo eu pecador. A diferença está aí. Minha pergunta é, quando você entra num ônibus, num metrô, numa loja, num supermercado, num restaurante, numa farmácia, quem é que está ali dentro? Quem é que entrou naquele lugar? Qual é a marca que eu deixei ali? Qual é a marca que a minha esposa tem de mim como marido? Qual é a marca que você tem de mim como pastor? Qual é a marca que você tem de mim quando eu vou a um campo de futebol com você? Nós precisamos influenciar pessoas. Não por força, não por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor. Porque às vezes, irmão, nós queremos empurrar as coisas de garganta abaixo da pessoa, não sendo transformada. Ei, deixa eu te falar uma coisa. A Bíblia diz que eu tenho que nascer de novo. E eu não tenho como nascer de novo se eu não morrer. Esse nascimento, irmão, dá quando eu destruo o velho homem e nasço uma nova criatura em Cristo Jesus para ser transformado e transformador. A verdade é que nós não queremos aceitar a morte do velho para nascer o novo. Nós não queremos deixar o velho para que o novo viva. E isso, irmão, é a influência que eu tenho que deixar. Mas para mim deixar uma influência, é necessário nascer de novo. Porque muitas das vezes, irmão, nós estamos dentro da igreja, servindo a Deus, nos cultos de segunda a segunda, se for, mas nós não nascemos de novo. Sabia disso? Sabe por quê? Ainda tem coisas, irmão, que está viva. Eu sempre uso dizer, irmão, a arrogância está aí, então está vivo o velho. A maldade está aí, está vivo o velho, não morreu. Eu tenho que entender, irmão, que em mim não pode habitar dois, é um só. Um só. Eu tenho que entender que eu tenho que habitar um só. Eu sou bom, então eu sou bom. Porque às vezes, irmão, nós misturamos as coisas. Não cabe a maldade junto com a bondade. Não cabe as trevas com a luz. Não cabe o doce com o salgado. Tem que ser um ou outro. Por que eu estou falando isso para nós, irmão? Faz assim comigo. Você é um só, certo? E dois com ele. Dois com ele quem? O Espírito. Você é um com ele. Porque quando eu nasci de novo, irmão, a minha linguagem é a dele. Quando eu nasci de novo, o meu proceder é o dele. Quando eu nasci de novo, o meu pensamento é o dele. Quando eu nasci de novo, minha maneira de olhar é o dele. Quando eu nasci de novo, a minha maneira de agir é o dele. Quando eu nasci de novo, irmão, eu vou passar a olhar como Cristo olhou a humanidade. Eu vou me compadecer dela. Eu não vou excluir ela, porque Jesus, irmão, não empurrou ninguém, pelo contrário, ele abraçou e trouxe. Nós é que temos essa característica de achar que nós devemos excluir pessoas. Ei, a igreja é lugar de pecador. Se você não sabe isso, eu vou dar lição para você. A igreja é lugar de quê? Fala em voz alta, a igreja é lugar de quê? Por isso que eu e você viemos para cá para ser arrumado. Agora não, a igreja é só lugar de santo. Ei! Mas o drogado não pode entrar aqui? A prostituta não? Mas é aqui que ela vai ouvir a palavra de vida. Ah, mas aonde eu trabalho eu não dou legalidade para isso. Porque não. Você não converteu. Bom seria que a prostituta entrasse lá e sabesse que lá tem um homem de Deus. Bom é que o drogado chegasse lá e saber que lá tem um homem de Deus que já passou pela droga e agora está firmado. Não, mas não, porque se eu for para lá, o povo vai falar, ei, sua testemunha é o céu. Ainda que o povo fale de você, fique sabendo que Deus está vendo, e Deus é a tua justiça, Deus é o teu juízo, e Deus é o teu redentor, e ninguém pode ser acima dele. Ainda que o povo que acusa, saiba que Deus é verdade.
Mas não tenha medo de pregar a palavra para aqueles que você precisa pregar. Eu odeio pessoas que chegam, irmão, só fala só da miséria, só sabe fofocar. Venha falar a verdade para mim. Venha viver debaixo da verdade, mas para de fofocar e seja realista. Porque não é porque a pessoa está trabalhando num lugar ou está num lugar, ela é pecadora. Pelo contrário, se Deus levou você para lá, Ele está levando a luz para o meio das trevas e essa luz tem que brilhar. Nós temos que entender isso, irmão. Mas não, nós nos excluímos dos pecadores porque nós somos santos demais. Jesus morreu por certo, eu era o cara. Já salva, tinha até asinha. Que hora? Eu preciso de você como você precisa de mim, filho. Assim como eu oro por você, ore por mim. Nós somos humanos. Ó, dói. Se beliscar, dói. Se cortar, sai sangue. Deixa de achar que é Superman. Porque tem uma geração, irmão, de evangélico. Estou falando para evangélico, eu não tenho medo de falar que eu sou deles. Que exclui todo mundo. Se entrar uma mulher mal vestida aqui, todo mundo olha para ela como se ela fosse um demônio. E você, eu e você temos que entender que Deus chamou para amar. Mas ela não vai aceitar. Filho, tente. Ore. Busca. Ore e busque. Mas não. Não, é que fulano, rapaz, fulano já está morrendo. Ele está tão drogado que ele não consegue. Mas ei. Maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Maior é o que está em você do que o que está no mundo. Você e eu temos que ser um influencer para eles. Não está dizendo, irmão, que nós devemos perder amizade com pessoas por causa do vício ou por causa do que ela é. Está dizendo que eu e você temos que ter um proceder para que ela veja Cristo em nós, a esperança da glória. Cristo em vós, a esperança da glória. Temos que entender que nós nascemos para isso. Só que, por influência, muitas pessoas estão sendo influenciadas a ser o crente separado só na panelinha dos cristãos. Ei, Deus chamou eu e você para pregar no mundo. Mundo, é lá fora. Pregar aqui dentro é fácil. Você já tem Bíblia, já conhece Bíblia, sabe até pregar e cantar. Eu quero ver você pregar lá. É lá que está chamando você. Aqui, irmão, eu posso entrar de terno, todo bonitinho. Aqui eu sou um santo. Eu quero saber quem sou eu lá. E é lá que eu tenho que mostrar quem sou eu. Sabe por que eu estou falando isso, irmão? Olha, eu tenho visto, eu posso enumerar, nós somos conselheiros, muitas pessoas influenciadas por pessoas que estão caindo. Cuidado. Aprende a medir o ambiente, a temperatura do lugar que você está entrando, para você não diminuir a sua temperatura. Estou te dando um recado aqui agora. Eu posso encontrar, eu vou dar aqui uma, vou colocar a Maria, né? Ou então o João, porque eu sou um homem, eu encostei no João. E o João é um homem de Deus, irmão. Só que o João, ele está passando por um certo problema. E o João está arrasado. Eu tenho que encontrar com o João como? De pé. Eu não posso encontrar com o João arrasado. Porque senão o João vai puxar eu para o ambiente que ele está. Eu tenho que puxar o João para o meu ambiente. Eu tenho que ser influência para quem? Para o João. Só que tem pessoas não. Aí o João chegou para o pastor Itamar, estava arrasado e começou a falar, não, é porque eu estava no ministério tal, no lugar tal, os irmãos não me deram muita atenção, o pastor de lá também não visita, não faz nada, não ora, sabe? Eu vou dizendo para você, pastor de Deus, aquele lugar é um caos. Se eu não vigiar, o que eu vou pensar? É um caos mesmo. Meu Deus do céu. Nossa, você estava lá. O que você estava fazendo lá, João? Por que você não saiu daqui lá, João? O que eu fiz? Eu subi ele ou desci? Eu desci com ele. Ele contou a desgraça, eu desci para junto. Eu tenho que aprender a pegar o João, abraçar e falar, João, esse lugar não precisa de amor, não. Não é você que olhou para o outro lado. Você estava esperando receber quando você tinha que dar? Por que eu estou aconselhando isso para você, meu querido? Porque eu estou vendo muitas pessoas feridas, machucadas, internas. Muitas. Pessoas feridas. Ferida com igreja, ferida com obreiro, ferida com irmão, ferida com família, ferida com trabalho. Só que elas guardam para dentro delas. Aí elas acham você para aconselhar. Aí elas soltam tudo. Irmão,
ferida. Se eu estou ferido com João, vou ter que curar minha ferida com quem? Com João. Fala, João, não estou gostando de você não. Porque a minha situação está difícil, João. Todo jeito que eu tento mexer com você, você me ofende. O seu jeito de falar comigo é grosseiro. O que eu estou tentando fazer? Curar algo dentro de mim, correto? Mas as pessoas hoje estão ao contrário. Ela pega a ferida do João, leva para Maria, fere a Maria, porque a Maria fica ferida com o João também. Aí a Maria já conta para o José, e o José também fica ferido com o João. E vai fazendo, irmão, é uma célula, sabe? Uma célula de maldição. Aí quando chega na última célula, o João é um demônio. Ninguém ouviu o João, ninguém ouviu nada, não sabe de nada, já se tornou um demônio. O que eu estou tentando dizer para você, irmão? A influência que eu tenho do céu dentro de mim tem que ser maior do que as influências que estão ao meu redor. Eu preciso entender, e você precisa entender, que nós somos a diferença aonde nós botar a planta dos pés, aonde nós chegar com a nossa voz, aonde nós estender as mãos. Nós temos que ser influenciadores de paz e levar para aquele lugar a paz que excede todo entendimento, tem que estar sobre mim, sobre você, através do Espírito Santo, para aquele lugar ser ministrado. Aí a gente encontra, irmão, se a sociedade hoje precisasse de mim e de você para impactar ela, o que é que nós teríamos? O que é que eu e você pode fazer para impactar a sociedade? Você vai falar assim, mas eu sou um só. O que os apóstolos fizeram, que era 12, e impactou o mundo todo da época e impacta até hoje? Eu queria que alguém me explicasse. 12 homens, indoutos, alguns com alguns estudos, impactaram tanto que até o dia de hoje faz a diferença onde chega com as suas palavras, que foi dita há 2000 anos atrás. Então não se sinta tão pequeno que você não possa fazer um impacto na sociedade. O que você tem pode mudar e transformar uma cidade, um estado e um país, se você deixar ser levado pelo Espírito Santo para Deus libertar aquela cidade, ou aquele estado, ou aquele país. Se você colocar diante de Deus, quem é o mundo? Diante de um homem cheio do Espírito Santo, fazendo a obra de Deus. Ninguém pode calar, nem a lei, irmão, consegue. Porque quando o céu quer falar, ninguém consegue deter. Outra pergunta. O que eu e você tem preparado para impactar o futuro? O futuro depende do que eu faço hoje. O que eu e você temos feito hoje para impactar a geração do amanhã? Você tem andado com Deus? Você tem orado bastante para Deus fazer em você o que precisa e usar você para aquilo que precisa? Você tem lido a palavra de Deus para influenciar as pessoas e dizer para elas que ainda há uma esperança? Essas pessoas estão nos aguardando para amanhã, irmão. Aí você deve estar olhando assim, é porque você não vive onde eu estou. Eu quero dizer para você, eu sei onde você está. Quem disse para você é o céu. Por isso que Deus te colocou lá. Não tem lugar grande demais para Deus não entrar, não tem lugar duro demais para Deus não quebrar. Por que eu estou falando isso? Agora deixa eu voltar aqui agora. Quem tem uma família grande? Vocês têm família grande? Eu tenho uma família grande difícil. Amo meus tios, meus primos. Amo meus irmãos. Tudo parece comigo? Não. Mas impede eu de ir na casa deles? Meus tios bebem, jogam baralho a noite toda. Bebe muito. Joga baralho a noite toda. Eu não bebo e nem jogo baralho. Mas sou impedido de ir na casa deles? Sou impedido de sentar na mesa com eles? Não. Eu sou impedido de fazer as mesmas coisas. Mas não sou impedido de ser da família deles e nem de ir lá. Concorda comigo? O que é que eles veem em mim? Se você tem uma família assim, o que é que eles veem em você? Um respeito. Eles sabem que você é um cristão, né? No mundo aí usa dizer, você é crente, né? Que eu não sei de onde tirou essa palavra, mas crente. Vamos dizer assim que o povo conhece melhor. São crente. Ele é crente, ele não bebe, ele não fuma e tal, mas fique sabendo de uma coisa, crente vive e é liberto.
Eles não conseguem viver onde ele está, mas sempre quando tem algum BO. Ô primo, você poderia orar por mim? Sabe por quê? Porque eu cheguei a resistir. A Bíblia diz que eu devo resistir o diabo e ele fugirá de quem? De mim. Resiste o diabo, ele fugirá de vós. Então o que está acontecendo? O primo viu que eu não me deixei levar pelos caminhos dele. Então ele teve um problema, ele viu a seriedade em mim e liga para mim para me orar por ele. Vou dizer para ele, você tem que se converter. Não, não vou orar por ele. Porque Deus é que faz a obra. Se Deus já começou assim, Deus está fazendo a obra. Então deixa Deus marcar a sua família no futuro. Deixa Deus marcar a sua família no futuro. Não te dê por vencido. O discipulado, se você tem como fazer ele em casa, faz. Seja discipulado, para que você seja discípulo de Cristo como Cristo era, andar como Cristo andou, fazer como Cristo fez, ter conhecimento. Ou seja, vivendo como testemunha fiéis do retorno de quem? Dele. Jesus Cristo, irmão, está voltando, está contando comigo e com você. Então eu e você somos o quê? Um influencer. Eu e você somos alguém de influência. Eu e você somos alguém que alguém vai olhar para nós e dizer assim, verdadeiramente ele é filho do Deus Altíssimo. Foi para isso que Deus chamou eu e você para ser. Não mude essa característica em você. E não se deixa levar pelo aquilo que o mundo tem. Sabe por que eu estou falando para você, irmão? Tem muita gente aplaudindo os influencers. No Instagram, no Facebook, no YouTube. Ei, o influencer é você. Você está um passo à frente dele. Aquele influencer conhece Jesus? Ou ele está vendendo a mensagem de Cristo? Eu tenho visto pessoas ganhando dinheiro com a mensagem de Cristo. De graça receber, de graça dai. Eu não posso fazer das coisas de Deus, como que eu vou dizer para você, maleta de tesouro. As coisas de Deus é dada. De graça recebeis, de graça dai. Eu não posso, irmão, fazer do ministério da minha pregação meu ganha-pão. Pelo contrário, eu tenho que fazer do ministério da minha pregação ganhador de alma. Com dinheiro ou sem dinheiro, eu estou ganhando alma. Eu não posso fazer do meu ministério o meu ganha-pão. Eu tenho que fazer do meu ministério a minha rotina de vida. Porque muitas das vezes nós estamos olhando para as coisas de Cristo e querendo ganhar dinheiro com ela. Eu quero dizer para você, ei, tudo isso aqui vai ficar. Nem a roupa do nosso corpo vai subir, que ele não precisa dela. Ele não precisa do meu dinheiro, nem do seu dinheiro. Ele precisa da minha alma e da sua alma e das almas, da qual nós temos que ganhar para ele. Essa é a realidade que nós temos que viver na nossa vida. Nós não podemos viver com ganância, que nem muitas pessoas que só fazem por uma certa condição. Então nós temos que ser fiéis até o retorno de Cristo. Retorno de quem? Você até o retorno de Cristo, você é um influencer. Para influenciar pessoas, para trazer pessoas à salvação, entendendo que o Senhor é o Redentor e Salvador dela. Amém? Passo aqui para a conclusão. A influência dos homens de Deus no passado inspira quem? A eu e você agir. Olha para alguns homens do passado, irmão. Com quem que você identifica? Com Jeremias na vida, que ficava chorando em cima do muro, lamentando? Com Davi, que era um guerreiro, um adorador? Com Moisés, que era um libertador, um homem que sabia guiar o povo? Com Abraão, que era um homem de fé, amigo de Deus? O que é que você quer ser? Ou você quer ser como aquele que deu a boa oferta, né? Quer ser uma oferta? Seja, mas seja alguém de excelência diante dele. Ou você quer ser um Elias, um homem que toda hora que orava descia fogo. Ou você quer ser um Eliseu, um homem que tinha as decisões na mão, que tinha visão clara. Um Daniel que tinha sonhos, que profetizava, ainda preso, era livre, mas profetizava as coisas futuras. Ou você quer ser um apóstolo, como um apóstolo? Escolha alguém, inspira a sua vida para ser um homem ou mulher de Deus, inspirada para fazer uma obra perfeita. Essa é a conclusão que eu estou dizendo para você. Quem nós queremos ser no presente? Escolha alguém. Diga, Senhor, faça a mim como Ele. Ou você quer ser a imagem e semelhança do Criador? Pronto. Pegou a maior influência do mundo. Eu quero ser parecido com Cristo.
Nós precisamos, irmão, ter uma identidade. Qual é o teu chamado? Já perguntou a Deus? Não, eu canto, mas não é o meu chamado cantar. Não, eu prego, mas não é o meu chamado pregar. Peça a Deus sabedoria. E vai fazer aquilo que Deus te deu. Porque tem pessoas, irmão, que vai nascer para arrumar as cadeiras. Ele deixou de fazer a obra de Deus? Não. Ele cuida do templo, da casa do Senhor. Essa casa é dele. Tudo que está aqui é dele. Não tem nada do pastor Itamar, não tem nada do nome do pastor Itamar. Isso pertence a Deus, irmão. Se eu largar aqui, não pode vender para ninguém dele. Nada, nem uma televisão, nem um som, nada. Nada pertence a mim. É tudo dele. E tudo que veio aqui, de quem que vieram? De vocês. Se tem isso aqui, tem um ar-condicionado, essa casinha, os instrumentos, a cadeira que você está sentando, a água que você bebe, tudo sua. Porque vocês é que mantêm a casa de Deus, correto? Entende? Então não é minha. Que se fosse minha, era meu. Você vai sentar e pagar para mim. Não é meu, é nosso. Aleluia? Então eu tenho um apelo para você. Como você pode ser usado por Deus para influenciar essa geração? Já parou para pensar nisso? Vou deixar um texto para você, eu quero que você grave esse texto e leve ele para a sua vida. Em Filipenses capítulo 2, versículo 15, diz assim: para que sejais irrepreensível, sincero, filho de Deus, inculpável, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astro no mundo. Algumas estrelas falam como estrela. Entra nesse lugar como uma luz que vai deixar o seu resplendor ali. E todo mundo ao ver falou assim: eu encontrei com uma pessoa uma vez, mas aquela pessoa passou e nunca mais eu fui o mesmo, porque nela havia algo diferenciado que eu nunca vi em lugar algum. Porque às vezes, irmão, nós olhamos para coisas e achamos que nós não podemos. Eu vou te contar um pequeno testemunho para acabar a minha mensagem. Eu estava fazendo um seminário. No terceiro ano do seminário, nós estávamos na casa de alunos. Nós fazia reunião de alunos, juntava 5, 6 para fazer os trabalhos do seminário. E num sábado nós sentamos num quintal, lá no Brasil, a gente sentou num quintal, numa mesa, estava ali, cada um com seus papéis, fazendo uma redação. De repente, irmão, me bate um homem no portão. Lembro como o João, um homem magrinho, pequenininho, num sol de rachar mamona, como diz lá no meu estado, quente. Ele estava com um terno um pouco mais claro do que esse, com um chapeuzinho na cabeça, e ele simplesmente pediu um copo de água. Irmão, aquele homem pediu um copo de água, e todos os seminaristas que estavam, nós era 6, e fomos para o portão atender ele. E aquele homem começou a dissertar da palavra de Deus, assim: irmão, eu vou dizer para você, nós estudava a Bíblia, nós passamos a ser aluno. O homem falava da palavra de Deus com tanta precisão, que ele ganhou nós. E aquilo, irmão, havia algo nele tão forte, que nós não conseguia pará-lo de ouvir. Aí ele pediu outro copo de água, nós trouxemos, e ele cumprimentou e foi embora. Quando nós entrou de volta para dentro, nós caímos em si daquilo que estava acontecendo. Quem é aquele homem? Da onde é aquela sabedoria? Não é comum de ninguém. Aí os 5 seminaristas, 6, né? Os 6 seminaristas saíram pelas ruas correndo para caçar o homem. Irmão, ele tinha saído, tinha 5 minutos. Nós conhecíamos o setor todo. Cadê o homem? O que aquele homem foi fazer ali para nós, irmão? Deus existe. E pode existir através de você. Deus existe e pode usar a sua vida para mudar o ambiente. Acredite naquilo que você é, naquilo que você tem, naquilo que você carrega, no chamado que você tem. E não fica perguntando: eu não posso. Deus pode. Amém? Você que quer ser um influencer na vida, sendo um homem ou uma mulher de Deus, eu queria que você se colocasse de pé comigo. Isso é para quem quer. Isso é para quem quer. Estenda as suas mãos assim. É isso mesmo. Foi dito ao Pai neste lugar que o Senhor faz de pessoas improváveis ser meu Pai o que nunca foi.
O Senhor faz de pessoas, meu Pai, que não tem capacidade de fazer o que ninguém nunca fez. Porque não provém dela, não é dela, és tua. E eu estou pedindo, meu Pai, que cada mão que está estendida aqui, independente, meu Pai, do que ela crê, independente, meu Pai, daquilo, meu Pai, que ela pensa a respeito dela, eu sei que o pensamento do Senhor é bom, perfeito e agradável a respeito dela. E eu estou pedindo, meu Pai, toca cada mão, cada mente, cada coração, e que na onde este homem, esse jovem, essa criança, esse adolescente, essa pessoa, meu Pai, esse marido, essa esposa entrar, que a tua presença seja com eles, que teu Espírito Santo venha levar eles neste lugar, de entender, meu Pai, que não existe menor e nem maior, existe o Senhor, meu Pai, que usa aquele que está disposto a ser usado e ousado na tua presença. Por isso, meu Pai, estou te pedindo, meu Pai, que teu Espírito Santo estenda, meu Deus, as tuas mãos sobre eles, aonde eles trabalham, aonde eles entrarem, aonde, meu Pai, eles levarem a voz deles, que ele seja, meu Pai, alguém que influencia com aquilo, meu Pai, que o Senhor tem através deles. Leva eles, meu Pai, ser libertador, leva eles ser pessoa de cura, leva eles, meu Pai, ser pessoa que transforma, Deus, o ambiente que eles estão, por causa, meu Pai, da tua presença. Eu não te peço ouro e nem prata, mas eu peço, ó Deus, a tua presença, para que teus filhos sejam usados e ousados nas tuas mãos, para fazer a obra, meu Pai, da qual o Senhor tem para cada um, independente, meu Pai, daquilo que eles são, porque é o Senhor que faz. O bom proceder, meu Pai, provém do Senhor. Eu estou te pedindo em nome de Jesus Cristo. É assim que eu estou orando e pedindo. Quero fazer um convite a você.